Oi, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Esses 3 vídeos, eles são sequência daquela primeira live que a gente fez, que graças a vocês teve um sucesso, além do que a gente esperava para um primeiro momento. Então, muito obrigada pela participação, eu espero que vocês continuem gostando e que vocês continuem acompanhando. Então, meu filho tá resfriado, com tosse, coriza, congestão nasal. E aí? Eu devo esperar ele melhorar para vacinar? Depende, tá? Agora a gente vai abordar um pouquinho em relação a isso. Gente, coriza, que é aquela secreçãozinha hialina ou mucosa, hialina é transparente, fininha, ou mucosa, ou um pouco amarelada. Espirro, tosse, o nariz entupido, eles representam falsas contraindicações à vacina. O que isso significa? Que eles não impedem a criança de ser vacinada. Isso é o que eu chamo, muitas vezes, de lenda urbana, né? Criou-se um paradigma, criou-se essa história, ele tá gripadinho, não pode vacinar. Pode e deve. Esses sintomas, como eu falei, eles não representam contraindicação à vacina. A criança pode ser vacinada, mesmo que ela esteja com a coriza, o nariz escorrendo, tosse, espirro, a congestão nasal, que é o narizinho entupido. Até porque a vacina, ela não prejudica a imunidade da criança. Eu sei que muitos de vocês acham assim, eu não vou vacinar, ele já tá tão fraquinho porque tá doente. Mas isso é um pensamento errado, tá? Na verdade, a vacina, ela ativa o nosso sistema imunológico da criança, de quem quer que seja vacinado, para produzir anticorpos específicos para aquele bichinho que a criança está sendo vacinada contra a vacina. Por exemplo, eu vou vacinar contra o sarampo, contra a influenza. Então, o meu corpo, ele vai reconhecer aquela questão, o componente da vacina, como se ele fosse a doença. E aí ele vai produzir os anticorpos de memória e eles vão ficar lá guardadinhos. Quando o nosso corpo entrar em contato realmente com aquele bichinho, com o vírus ou a bactéria, com os seus causadores da doença, ele já vai ter os soldadinhos prontos para combater. E isso não deixa a gente mais fraco. Na verdade, deixa a gente mais forte. O que a gente orienta, principalmente nesses quadros de resfriados ou gripes, é que se a criança estiver apresentando febre mais alta, a gente adia essa vacinação por um momento. Mas não é adiar, gente, até que todos os sintomas eles regridam. Então, assim, até porque cada quadrinho desse, ele dura em média de 10 a 14 dias. Algumas crianças, principalmente as que frequentam creche, frequentam escolinha já, elas apresentam uma média de 10 a 12 infecções respiratórias por ano. Então, é praticamente uma por mês. Então, se a gente levar em conta, na média, essa criancinha, ela vai ficar praticamente metade do mês doente. Se a gente espera todos esses sintomas regredirem para ir dar a vacina, a gente vai estar comprometendo muito a segurança dessa criança, principalmente porque ela está em contato com várias outras crianças que podem estar passando doenças que têm uma morbimortalidade alta. O que significa essa morbimortalidade? São doenças que têm uma morbidade alta, que elas produzem muitas sequelas, elas causam muitas sequelas, e uma mortalidade, que elas provocam morte. Então, assim, a gente orienta que a gente adia a vacinação até ter segurança que aquela febre é só do resfriado e não de uma infecção secundária. A gente está falando em questão de dias, principalmente se essa criança for acompanhada pelo pediatra. Então, gente, vamos revisar. Coriza, que é aquela secreçãozinha no nariz, tosse, espirro, o nariz entupido, congestão nasal, eles não representam contraindicações à vacina. A criança pode e deve ser vacinada. Até porque os riscos das outras doenças são muito maiores do que os desses sintomas. A gente adia a vacinação temporariamente, questão de dias mesmo, quando a criança está apresentando febre, só para a gente não ter dúvida se essa febre vai ser uma reação da vacina
ou é uma complicação, ou ainda do quadro que está em evolução, tá bom? A gente se vê logo mais no outro vídeo debatendo esse tema. Obrigada pela atenção e até já!